Mas Israel é o relógio do mundo. Quando a figueira florescer e brotar os seus renovos, então nós sabemos que está próximo a vinda de Jesus Cristo. E nós sabemos que está próximo, porque Israel é quem Israel é. O exército americano é muito desenvolvido. Eles têm um sistema de informação avançadíssimo. Eles têm homens na internet altamente capacitados que podem se infiltrar onde for e pegar informações. Cada jovem israelita, tanto homem quanto mulher, tem um fuzil em casa e é obrigado a servir. Se for preciso ser uma guerra, então ele sabe onde guarnecer e pegar sua arma. São um povo altamente avançado em tecnologia hoje. São especialistas em lapidação de diamantes. E uma terra fértil, um país de primeiro mundo. Ele é a América de lá do Oriente Médio. Altamente evoluídos, por quê? Porque Deus fez assim. Os irmãos que foram lá e falam das frutas e dos vales verdes, disse que é algo que você não pode nem pensar o que é. Mas eu imagino que seja. Deus marcou aquele lugar. E há uma atração sobre aquele lugar. Há um endereço para a Nova Jerusalém. Ela estará na terra. Como há um endereço para o Jardim do Éden. Está na terra. Muito provavelmente, o dilúvio encobriu ou assoreou, dois daqueles rios, o Gion e o Pison, aqueles 4 rios que nasciam, que corriam no Éden. Hoje você só encontra o Tigres e o rio Eufrates. O Gion e o Pison sumiram. Mas uma coisa extraordinária está acontecendo. Águas limpíssimas estão brotando da região do Mar Morto, que é o Mar Salgado. Águas limpíssimas. Bom, o que está acontecendo? A Terra está passando por uma transição. E ela voltará a ser o Jardim do Éden. Vocês sabem disso? Nós estamos voltando para o lugar de onde nós viemos. Estamos voltando para a presença de Deus. Parece um pouco com a teoria dos testemunhos de Jeová, um pouquinho. Porque nós viveremos a eternidade, não é no céu, é num novo céu, numa nova terra. É na terra, não é no céu. O céu não foi dado para corpos viverem como esses. A terra foi feita para a gente viver, pessoas. Uma eterna juventude, jovens para sempre. Estamos voltando para este lugar. A maldição está saindo da terra. E ela também tem saído de nós. Deus primeiro está preparando o seu povo para morar numa terra restaurada. E como Deus faz com a terra, faz conosco. A terra passou por 3 batismos. Batismo com a água em Noé, batismo com o sangue em Jesus Cristo, e passará por um batismo de fogo, que os elementos ardendo se desfarão, queimarão, não restará nem raiz nem ramo, e tudo será transformado, e viveremos então para sempre nessa terra,
uma terra onde o mar não vai mais existir. E como a terra é restaurada, também nós somos restaurados. Batismo na água em nome de Jesus Cristo, que visa uma boa consciência para com Deus. Depois, o batismo com reconhecendo, somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E depois, temos o batismo com fogo, onde recebemos o Espírito Santo. E eu estou convencido de que nosso problema é não termos o Espírito Santo. Nós não temos. Nós devemos entender essas coisas. Ou melhor, saber que o nosso problema é não termos ou não vivermos na presença do Espírito Santo. Alguém me diria: pastor, eu tenho o Espírito Santo. Tem? Como é que você sabe que tem o Espírito Santo? Alguém diz: é porque eu chorei no culto. Ladrão chora quando é preso, assassino chora, e se sair mata de novo. Chorar não quer dizer nada. O que quer dizer que eu tenho o Espírito Santo, pastor? Eu me esforço para ajudar a obra, e Deus sabe da maneira que eu vivo. Então eu tenho o Espírito Santo. Como já citei, os testemunhos de Jeová saem de porta em porta, de segunda a sábado, domingo, pregando o Evangelho. Garra, sapato. Bom, então isso também não quer dizer que você tem o Espírito Santo. Qual é a prova, pastor, que eu tenho o Espírito Santo? Começo dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, não é um vento, não é uma força ativa, é uma pessoa. Sendo uma pessoa, claro, ele tem força e poder. O Espírito Santo é Jesus Cristo. Amém. Se você anda com Jesus Cristo, então você tem o Espírito Santo. Agora, talvez ficou mais fácil. Vamos ver o que é andar com Jesus Cristo? Tudo é possível ao que crê. Pedro tinha o Espírito Santo e não tinha dinheiro. Chegou na porta chamada Formosa. Se eu não me engano, essa porta era uma porta que dava acesso ao templo. E era chamada Formosa. Era uma porta do templo de Jerusalém. Que, diga-se de passagem, era um templo. Não eram 2 templos ou 3. Era um templo e sinagogas. Sinagogas eram casas de reunião, pátios, onde o povo se reunia para suas assembleias e para estudar a palavra. Mas um templo apenas. Isso mostra que Jesus tem apenas uma igreja. Várias reuniões, mas numa só igreja. E havia ali um coxo pedindo esmola. Pedro, olhando para ele, junto com seu companheiro, disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Diferente, não é? Hoje, se você não tem ouro nem prata, então você não é um homem de Deus abençoado. Mas o homem de Deus, para ser abençoado, ele tem que ter o poder de Deus nele, não dinheiro. Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré. É o que está escrito. Não disse em nome do Senhor Jesus Cristo, mas Jesus de Nazaré, mostrando que era Jesus, aquele que foi crucificado. Levanta aí, André. O homem levantou. Cercaram a Pedro e quiseram adorá-lo. E disse: não nos julgueis que somos importantes por causa disso, mas quem deu a força de novo aos pés desse homem foi Jesus, aquele que vocês crucificaram por mãos iníquas. Ele tinha poder de Deus. O Espírito Santo é poder de Deus.
você não tem poder de Deus, você não tem o Espírito Santo. Então o poder de Deus é o quê? É o dom de cura? Não apenas. Não apenas o dom de cura, mas o Espírito Santo é a presença de Jesus Cristo na sua vida, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. E que, em qualquer circunstância, mostra quem é que está no comando. Ele. Portanto, uma pessoa insegura não tem o Espírito Santo. Uma pessoa temerosa do que vai acontecer não tem o Espírito Santo. Alguém que tem o Espírito Santo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. E se tem enfermidade? Não interessa, eu posso tudo naquele que me fortalece. E se há morte, se há dores? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vencemos, porque Ele está conosco nos consolando. Eu estou dizendo que Ele nos consola. Isto é diferente de você ter em sua vida te consolando. Você pode ouvir: o pastor está dizendo que Ele nos consola. Muito bem. Então você vai para casa e pensa nisso. Não, Ele nos consola. Isso é apenas a sentença, apenas minha palavra. Mas quando Ele te consolar, você saberá que isso que eu estou dizendo é mais do que eu estou dizendo, do que o que eu estou dizendo. É viver em sua presença. Como dizia certa vez, o barco estava para afundar. E aqueles pescadores, calejados do mar, estavam temendo por sua vida e clamaram, dizendo: não se te dá que morramos, quando acordaram a Jesus Cristo. E Jesus disse, depois de ter acalmado a tempestade e o vento, disse: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Jesus os repreendeu, porque eles tinham autoridade contra a tempestade. E eles deveriam ter agido de maneira diferente. Talvez eles deviam ter descido do barco e tocado na orla do vestido de Jesus Cristo e descansado, como aquela mulher do fluxo de sangue. Porque da mesma maneira que não havia solução para o fluxo daquela mulher, também não havia solução para a tempestade daqueles marinheiros. É a mesma impossibilidade. Uns morreriam aqui, afogados, e a outra com fluxo de sangue, mas ambos morreriam. E para os dois havia Jesus Cristo para ser tocado. Jesus os chamou de tímidos. Eles não tinham o Espírito Santo. Andando com Jesus aqueles anos e não tinham o Espírito Santo naquele tempo, era Ele, Jesus. Agora, não adianta o quanto Jesus esteja em nosso meio hoje, se você não tiver fé. Fé não é o Espírito Santo. Fé é algo que está em você. Na verdade, fé é o que você é. Você é um crente, você é de Deus. Quando alguma coisa vem contra você, ou se apresenta a você, você reage como um filho de Deus, como Jesus Cristo reagiria. O problema é que nós estamos nascidos nesse mundo faz algumas décadas, cada um de nós aprendemos mais a ser como o mundo do que a ser como nós deveríamos ser, filhos e filhas de Deus. Porque em nosso espírito, em nossa alma, melhor dizendo, nós somos eternos. Nascemos dessa terra e em nosso espírito assimilamos coisas de baixo. Para isso nos foi enviado o Evangelho como um grande cloro para nos limpar de nossas consciências carnais e humanas e nos relembrar as coisas verdadeiras que nos pertencem, nossa verdadeira filiação.
filhos e filhos de Deus. Quando temos o Espírito Santo, é quando vivemos plenamente em sua presença. Jesus disse: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Em outro lugar diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e em breve estará em vós. E quem era que habitava com eles, e em breve estaria neles? Jesus Cristo, o Espírito Santo, que, quando estava em Pedro, disse: em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Amém? Amém. E o que aconteceu? O homem levantou. Pedro é um homem melhor do que você e do que eu? Não. Ele apenas era comissionado. Não havia nada melhor em Pedro do que há em você ou em mim. Se você considera Pedro um super-homem, você é um idólatra nesta manhã. Se você considera Paulo um super-homem, você também é idólatra. Eles eram homens iguais a nós. O problema é que você não pratica o que você tem. E eu gostaria de animar você nesta manhã a praticar o que você tem. Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a esse monte: ergue-te e lança-te ao mar, e ele obedeceria. Não precisa de muita fé para fazer isso. E na verdade, para começar, um grande incêndio não precisa de um grande fogo. Uma faísca começa um grande incêndio. E se sua fé é pequenininha, ainda assim é uma faísca de fogo. Um grande incêndio está a caminho, então. Amém. Vocês lembram disso, irmão Brana, acerca dos peixes e dos pães que aquela criança deu a Jesus? Não era muita coisa, mas ele deu a Jesus, e o que Jesus fez? Multiplicou. Muito bem, pegue sua pequena fé, disse o William Brana, e dê a Jesus Cristo. E veja o que ele pode fazer. E a verdade é que não existe fé pequena ou grande, existe fé. O que limita isso é a nossa timidez. Você não pedir, você não pede porque você não crê. Se você cresce, você pediria. Vamos ficar de pé no livro de Marcos, capítulo 16. Isso aqui foi por ocasião da ressurreição. Isto foi o discurso final de Jesus Cristo. E eu prometi falar sobre a ressurreição, não foi? E eu vou me aproximar disso um pouco nesta manhã. No verso 9. Isto aqui talvez, vamos imaginar que somos a primeira vez que estamos aqui na igreja e a primeira vez que estamos ouvindo o Evangelho. Porque eu quero dizer a você uma verdade, e você aprenda isso agora, nunca esqueça. Que é mesmo uma desgraça ser um crente velho. Nunca seja um crente velho. Muito embora seja um velho crente. Muitos anos no Evangelho, isso pode. Agora, nunca se acostume com o Evangelho, dizer: eu sou um velho crente agora, então eu sou um crente velho, sabe? Não faça isso. São aqueles relaxados, são aqueles que não leem a Bíblia, são aqueles que não dizem mais amém, nem glória a Deus. Se acostumar. E vamos nesta manhã imaginar que somos todos
recém-chegados. O que é ser crente? Vamos ver aqui. Marcos 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam a caminho para o campo. E indo estes anunciaram-no aos outros, que ainda esses, mas nem ainda esses creram. Está vendo? Duvidosos. 2 testemunhas, 3, e não creram. E indo estes anunciando aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Pode sentar. Nós alegamos que cremos. Alegamos que temos o Espírito Santo. E onde estão os sinais? Disse Gideão: se Deus é conosco, onde estão os seus sinais? Nós temos apenas um Deus teórico, um Deus de palavras, não temos um Deus atuante. A religião pagã do candomblé, vocês sabem, eles confiam nos demônios que eles servem, porque veem resultados, e nós não vemos. Será que o serviço do Sedex de Deus é mais precário do que o Sedex de Satanás? No outro dia chega Sedex 10, o que eles pedem ao diabo, mas o que nós pedimos a Deus não vem? Vem sim. Nós que confiamos menos em Deus do que os pagãos creem no diabo. Essa é a verdade. E eu desafio você esta manhã a crer em Deus. O Espírito Santo é a palavra feita poder. Quando você pega a palavra e você crê nela, com a fé que uma vez foi dada aos santos, você vê que isso funciona, isso se manifesta. O que nós devemos fazer é atrair a sua presença. E esta é a grande coisa. O grande desfecho e o resultado perfeito para uma pregação é atrair a presença de Deus. O resultado perfeito para uma adoração é atrair a presença de Deus, é estar em sua presença. E quando ele vem, então a palavra pregada fica de lado, então os louvores ficam de lado, porque algumas vezes nós não temos nem condição de falar nem de cantar. Nós estamos como bêbados ou desmaiados em sua presença. Estamos fora de nós. O que eu entendo é que nós estamos sempre batendo na porta. A gente
gente vem à igreja e bate na porta de Deus. E ouvimos os passos dele vindo abrir a porta. Mas então logo nós vamos embora e saímos da porta. Quando ele vem atender, não tem ninguém. Nós já cansamos de esperar. Convido você a bater na porta, esperar que ele abra. Então você verá que é diferente. É diferente vir à igreja quando você bate a porta e ele abre. Qual o problema? É que nós não cremos que ele vai vir. Nós não criamos uma expectativa. Então ele não pode vir. Mas quando nós saímos de casa esperando que ele fale conosco, ele fala. Não tem a ver com o pregador. Tem a ver com você e Deus. Porque eu, sendo um pregador, também sou um irmão que ouve a mensagem. Eu sou um ouvinte. E por muitas vezes o homem está pregando, eu estou ouvindo, e minha mente sai daquele ambiente e vai em outro lugar, paralelamente, não que eu esteja desconcentrado, apenas eu estou concentrado na mensagem e Deus está traduzindo a mensagem para mim. Amém. Então eu vejo coisas que eu não via antes e sou muito abençoado. É como se ele cantasse numa primeira voz, e eu escutasse a segunda, a terceira, a quarta, a harmonia que acompanha isso, as outras notas do trompete, como eu ensinei. E o céu se abre, mas para isso devemos ir, sinceramente, querendo ouvir. Algumas vezes devemos ter dificuldade para vir à igreja. Devemos ter sacrifício para vir à igreja. Então o culto tem algum valor. Porque Deus só se encontra com o seu povo debaixo do sangue derramado. Se não há sacrifício, ele não vem. Quando você se aproxima do culto através do sangue de Jesus Cristo, ora, então isso te diria que você não tem nem o direito de vir à igreja se não fosse Jesus Cristo. Quando você vem à igreja, quando eu subo aqui no púlpito, pensando que tenho direito de pregar e que sou uma pessoa importante, então eu sou um fracassado. Quando você vem à igreja, pensando que tem o direito de vir e que é uma coisa natural você vir, então você não recebe nada. Você não tem nenhum direito de vir aqui. É como eu estava falando quinta-feira. Precisamos entender o que estamos fazendo. Nós só somos aceitáveis e agradáveis a Deus em Jesus Cristo. Porque tudo que nós temos é imundo. Nós somos imundos, começando pelo nosso nascimento, que é animal. E se é carnal, não pode agradar a Deus. Esse miserável homem que nós somos, não pode agradar a Deus. Precisamos de uma cobertura. Precisamos das roupas de Jesus Cristo. Precisamos lavar nossas vestes do sangue do Cordeiro. Chegando assim, não por nossas obras, mas por aquilo que Ele tem feito por nós, então nós podemos adorá-lo na verdade. Nós podemos ter acesso a Ele, nós podemos ter acesso ao Espírito Santo. Porque, como eu disse, nós servimos a um Deus santo. Ouro e prata são dele. Imagine, eu estava dizendo quinta-feira, por que você acha que Deus receberia a sua oferta e seu dízimo? Esse papel sujo, que comprou cerveja, que pagou uma prostituta, você pega o mesmo dinheiro que foi usado para tantas coisas X, e você com sua mão suja, acabou de sujar aquele dinheiro e trouxe, e, Senhor, recebe. E ele tem que receber isso. Ele recebe porque ele é bom. Ele recebe sua oferta. Aquilo que você tem intenção de fazer. Porque tudo que nós fazemos
O melhor de nós é um fracassado. Deus os recebe por sua graça e misericórdia. Vocês compreendem? É um privilégio para nós isso que temos aqui, essa igreja, e funcionar como funciona. Porque ele poderia pedir alguma coisa que valesse alguma coisa para você, fosse importante. E nós, em nossa vida, não temos só dinheiro. Temos nossa própria vida, nosso pensamento, nossos sonhos e intenções. E eu fiquei chocado lendo esse pequeno livrinho aqui. Você já conhece, né? Foi um presente que eu ganhei. Deus abençoe o coração de quem me deu esse presente. E eu vou ler isso para você.